A, a paz do Senhor Jesus a todos. Estamos aqui em nome de Jesus, do pastor Francisco Silva, para trazer a vós outros a primeira lição do segundo trimestre de 2022, que tem como título de capa, os valores do reino de Deus, a relevância do Sermão do Monte para a Igreja de Cristo, que tem como comentarista o nosso querido pastor Osiel Gomes, em quem vos saúdo a todos na paz do Senhor Jesus. Amém? Quero fazer uma oração, nos apresentando aqui em oração, para que o Senhor nos dê da sua graça, e da sua misericórdia, aleluia, sobre a nossa vida. Eterno Deus, Senhor da glória, em nome de Jesus, Senhor, somos gratos a Ti por essa rica oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez, Senhor, dar início mais um trimestre de escola bíblica dominical. Senhor da glória, faço minhas, meu Pai, as palavras do salmista do Salmo 121. Senhor da glória, meu Deus, Senhor, abençoa a entrada e a saída, Senhor da glória, desse trimestre. Abençoa cada vida, cada lar, cada pessoa amiga, cada compartilhamento, cada comentário. Senhor da glória, meu Deus, seja conosco, é o que nós te pedimos, Senhor, e por fé nós te agradecemos, Senhor da glória, em nome de Jesus. Pai amado, quero tão somente, Senhor, te pedir que o Senhor me dê, no abrir e fechar dos meus lábios, a palavra ungida pelo teu Espírito Santo, Senhor. Amém. Glória a Deus. Lição número 1, o Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus. Quando nós vimos falar sobre a palavra caráter, o caráter dá uma ideia de característica. Então, esse apanhado, ou seja, estas indicações, estes conceitos, estes conselhos que o próprio Jesus Cristo fez questão de chamar, de estar presente diante de uma multidão, no monte, ali próximo ao Mar da Galileia, entre Israel e o Egito, onde geograficamente se localiza o monte, onde foi colocado este sermão. Nós vemos que Jesus Cristo, ele tinha em um dos seus objetivos passar para a igreja do Senhor, aleluia, a característica dos discípulos. Ele apresentou como se dissesse: é assim que eu quero que funcione o reino dos céus, dentro dos parâmetros do reino de Deus. Então, aqui a característica realmente é o exemplo daquilo que Deus é, daquilo que Deus faz, através de Jesus, porque Jesus também é Deus, Então, Jesus, quando ele aqui trabalhou no seu ministério terreno, ele fez várias coisas e chamou para que os homens tomassem como exemplo. O texto áureo está em Mateus capítulo 5, versículo 11, E cabe lembrar também que existe uma outra leitura com o mesmo tema, o Sermão da Montanha, as Beatitudes, as Bem-aventuranças, no qual também escreve, o historiador Dr. Lucas, no capítulo 6, versículo 20. Mas o textuário requer aqui uma observância em Mateus 5 e versículo 11, que diz assim: bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Mateus capítulo 5, versículo 11. A verdade prática da lição
diz assim: o Sermão do Monte revela a ética do reino de Deus que forma o caráter do cristão. Para quem deseja ser chamado discípulo de Jesus, não há alternativa senão praticá-lo. Então, o sermão aqui do monte, das bem-aventuranças, das beatitudes, ela vai revelar a ética, A ética, a ética fala muito, aleluia, a respeito daquilo que Deus quer, que nós, como discípulos do Senhor, façamos, O próprio Jesus diz assim: vós sereis meus amigos se fizerdes tudo que eu vos mando. Mateus 28:20 diz assim: ensinando a guardar todas as coisas que eu vos tenho ensinado. Eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, meus amados irmãos, verdadeiramente nós devemos guardar de forma ética e colocar em prática tudo aquilo que foi anunciado no reino de Deus, aleluia, que isso vai formar o caráter do cristão, através da ação do Espírito Santo de Deus na vida da igreja, e que ele vai formar esse caráter para que venhamos a agir de acordo com a vontade de Deus e semelhantemente do mesmo modo que Jesus agiu, com o seu próximo, agiu com a sociedade, agiu mediante as leis e deixou o exemplo para que pudéssemos praticar tudo isso. Para quem deseja ser chamado discípulo, está aí então o sermão da montanha, que na verdade, no meu ver, na minha humilde observância sobre o capítulo 5 e o capítulo 6 e o capítulo 7 de Mateus, que certamente não vai dar para abranger em todo esse conteúdo em uma aula só, mas na minha observância aqui está a verdadeira constituição divina, para reger todos aqueles que dizem ser chamados discípulos, dizem ser chamados cristãos. Então, não há alternativa aqui, não há senão praticar tudo o que o Senhor, aleluia, falou. Volto a dizer, o próprio Jesus, ele disse: vós sereis meus discípulos se fizerdes, ou seja, se praticar, a conjunção que denota uma condicional, ou seja, há uma condição de Deus nos abençoar, aleluia, há uma condição de sermos abençoados, há uma condição de sermos salvos, há uma condição imposta por Deus, imposta por Jesus, imposta pela palavra. Então, vós sereis meus discípulos se, na condicional, fizer tudo que Jesus manda, Observamos ali no primeiro milagre, biblicamente falando, quando Jesus transforma a água em vinho, a Maria, a própria mãe de Jesus, ela foi taxativa, ela foi categórica, ela foi precisa, quando ela aponta para o seu filho Jesus e diz: olha, faça tudo o que ele vos mandar fazer. Então, não há aqui alternativa, não há saída, não há um outro modo da gente ser considerado por Deus, porque quem vai dar testemunho da minha e da sua vida, primeiramente é Deus, Vejamos que o próprio Deus, ele deu testemunho de Jó, para o algoz das nossas almas, para o inimigo das nossas almas, Tem visto meu servo Jó, homem bom, temente a Deus e que se desvia do mal. Então, Deus é quem nos dá o parecer de discípulo, mediante aquilo que pensamos, mediante aquilo que agimos, mediante aquilo que fazemos dentro do reino de Deus. A leitura bíblica em classe em Mateus capítulo 5,
versículo 1, 2, 3 e 4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10, 11, até o versículo 12. Essa é a leitura bíblica em classe. Vamos ler então Mateus capítulo 5, em 1 ao 12. Jesus, vendo a multidão, subiu a um monte, assentando-se, aproximaram dele seus discípulos, e abrindo a boca os ensinava, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Versículo 11 diz: Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo o mal contra vós por minha causa. Versículo 12, encerrando aqui a leitura bíblica em classe: Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Portanto, está aí a leitura bíblica em classe, e a palavra-chave da nossa lição é a palavra beatitude. Então, amados irmãos, o ensino de Jesus, ele destaca essa dimensão prática, o reino de Deus, Qual é a diferença do reino de Deus para o reino dos céus? Podemos entender na questão da praticidade, a questão da praticidade. Aleluia. Porque o reino de Deus não é o mesmo que reino dos céus. Podemos, de uma forma aqui resumida, ver algumas diferenças, Por exemplo, o reino de Deus, no qual Jesus Cristo estava apresentando aqui, bem como o reino dos céus, nós podemos entender que o reino de Deus, ele é espiritual, ele é interior, ele é invisível, ele é intangível. O reino do céu ele é intangível, o reino de Deus, melhor dizendo, é um predomínio da vontade de Deus. Ou seja, é aquilo que Deus requer de mim e de você. Aleluia. Nós devemos entender o reino de Deus para poder colocar os preceitos, os conceitos, as ordenanças, aleluia, do reino de Deus no reino dos céus. Quer dizer, a vontade de Deus seja feita. O reino de Deus é Deus reinando, é Deus dominando a nossa vida. Olha, Paulo estava vivendo o reino de Deus quando ele disse assim, a seguinte expressão: já não vivo eu, mas Cristo é quem vive em mim. Aleluia. Então, quando Cristo está vivendo em nós, Cristo em nós, esperança da glória, aleluia, certamente nós estamos vivendo o reino de Deus, que ele é universal. Nele só se entra pelo novo nascimento. O homem só pode atuar no reino de Deus se ele deixasse nascer de novo, como o Senhor Jesus, aleluia, ensinou para aquele príncipe dos judeus, a Nicodemos, que era um homem intelectual, era um homem conhecido da lei, mas não entendia ainda sobre o novo nascimento. Então Jesus disse: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Aleluia. Então isso vem do novo nascimento. Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, em 5,17, diz assim: que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tornou-se tudo novo. Então, o reino de Deus é isso, é universal, ele é intangível,
ele é interior. Já o reino dos céus é dispensacional, ele é físico, ele é visível, né? Aleluia, louvado seja Deus. Quando você age com o mesmo caráter, o mesmo pensamento de Cristo, porque a Bíblia diz, né, que nós temos a mente de Cristo. Quando nós agimos segundo a mente de Cristo, o reino dos céus é visto em nós. O reino do céu, ele aparece em cada um de nós, ele se torna visível. Aleluia, louvado seja Deus. Então o reino dos céus, ele é exterior, ele é político, ele é terreno. É o reino por Deus prometido a Davi, o qual brevemente será estabelecido e regido pelo Senhor Jesus Cristo, né? Principalmente ali, advindo com a chegada do milênio. Aleluia. Então, meus amados em Cristo Jesus, nós vemos aqui a palavra de Deus, aleluia, sendo expressada, né, pelo próprio Jesus Cristo, ele aqui ensinando, né, o sermão da montanha, ele aqui chamando os discípulos, né, para praticar, aleluia, tudo aquilo que foi passado nas palavras do Senhor Jesus, no qual nós iremos ver logo aqui adiante, né? Destaca a prática, chama para praticidade, né? E revela a essência de um verdadeiro seguidor de Cristo. Está revelado, aleluia, louvado seja Deus, a essência, né, de um verdadeiro seguidor de Cristo. Nós vemos que lá no Antigo Testamento, nós vemos que quando Eliseu, né, passava, quando advinha das montanhas para o lugar da adoração, que passava ali em Sunem, na casa daquela mulher, ela fez comentário ao seu marido, né, sobre a essência de um verdadeiro, aleluia, homem temente a Deus. E ela faz comentário ao seu próprio marido: eu vejo que este aí que desce das montanhas, né, é um verdadeiro, né, servo de Deus. Então, quando o homem e a mulher, ele passa a viver a palavra de Deus, quando ele verdadeiramente pratica os ensinos do Senhor Jesus, a essência, aleluia, do verdadeiro seguidor de Cristo aparece, e todo mundo testemunha isso, pelas suas ações, né, pela sua vida prática, por aquilo que pelas obras, né, que aparecem na vida de cada um. Portanto, o Sermão do Monte é um convite a praticar o que Jesus ensinou. Aleluia. Sem esta praticidade, né, vai ficar só na letra, vai ficar só no papel. Então tem que sair, a palavra de Deus tem que saltar de forma literária para entrar, aleluia, no nosso coração, como disse Davi, né? Guardei a tua palavra no meu coração, né? Não é guardar a palavra de Deus somente no intelecto, não é guardar a palavra de Deus somente no raciocínio lógico, no quociente de inteligência. Não adianta somente ter diplomas, ser diplomados, ter vários certificados. Tudo isso é importante, porque eu também busco isto, conhecimento, mas não é essencial. O essencial para a vida do crente, para a vida do homem e da mulher cristã, é ele deixar-se saltar as palavras da Bíblia e adentrar no coração para, aleluia, assim praticar no dia a dia. A estrutura do Sermão do Monte, o Sermão do Monte aqui, ela tem uma estrutura. Ela começa com as bem-aventuranças, né? Fala sobre o sal e luz, sal da terra e luz do mundo, que esse assunto vai fazer parte de uma outra lição, né? Jesus é o cumprimento da lei, né? Os atos de justiça de Deus e as declarações de sabedoria, né? Aleluia. Então, por que o Sermão do Monte, né? Então Jesus, ele vendo a multidão, ele subiu a um monte. Aleluia, louvado seja Deus. Bom dia na paz do Senhor, reverendo pastor Marcos Barbosa. Aleluia. Então Jesus,
ele viu a multidão e ele subiu a um monte. Ele percebeu, aleluia, ali a necessidade daquele povo e estrategicamente escolheu aquele lugar, aleluia, para então passar os ensinamentos. E a Bíblia diz que ele, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e, abrindo a boca, ensinava. Olha, Jesus não ficou devendo nada para ninguém em respeito aos ensinamentos. Jesus, ele ensinou de várias formas. Jesus Cristo, ele gastou a maioria do seu tempo nos ensinamentos bíblicos. Jesus ensinou nos montes, Jesus ensinou nas sinagogas, Jesus adentrou em casas de pessoas para ensinar. Jesus, aleluia, falou a multidões, ensinava multidões. Jesus discipulava uma única pessoa, como foi no caso da mulher samaritana em João, no capítulo 4. Então, na verdade, verdadeiramente, Jesus, ele ensinava tanto, e alguém disse assim: nunca ninguém ouviu falar como este homem fala, né? Louvado seja Deus, porque o ensinamento é primordial para a vida do cristão. O crente que ele não busca conhecimento, ele está fadado ao erro, ele está fadado ao engano, ele está fadado a viver sobre a égide das heresias dos últimos dias. O homem e a mulher que não busca o conhecimento nas letras sagradas, não acompanha os ensinamentos de Jesus, ele está fadado, ele está vulnerável aos ataques da pós-modernidade, aos ataques do hedonismo, aos ataques de tantas propagandas falsas. Está fadado, ele está... O homem e a mulher que não busca conhecimento da palavra de Deus, ele está bem à margem, né, de ser levado por ventos de doutrinas de homens, doutrinas de demônios, que aí estão vivendo os últimos dias. Então, no Monte do Sermão, nosso Senhor se assentou e ensinou aos seus discípulos. Os 5 grandes discursos do sermão, eles estão resumidos, eles estão separados assim: primeiro, as bem-aventuranças; segundo, sal e luz, sal da terra e luz do mundo; terceiro, Jesus é o cumprimento da lei; quarto, os atos de justiça; e no quinto aqui, as declarações de sabedoria, né? O que quer dizer? O Pentateuco, né? Aqui do Sermão da Montanha, esses 5 grandes discursos que vão servir para a igreja até que o Senhor venha. Aleluia. Toda a vida em que vivermos, em todo o tempo que nós vivemos, estaremos precisando estar fazendo essas observâncias desta palavra e colocar ela à prática nas nossas vidas. Aleluia, para que possamos viver verdadeiramente em Cristo. Chamar pessoas a viver uma vida nova no reino de Deus. A quem se destina o Sermão do Monte? O Sermão do Monte, ele foi direcionado aos discípulos, né? E também a boa parte da multidão que o ouvia. Por que os discípulos, amados irmãos? Porque temos que é comumente chamado o Sermão da Montanha, o Sermão do Monte. E ele contém a revelação dos princípios divinos da justiça, segundo os quais todos os cristãos devem viver pela fé no Filho de Deus. Todos os cristãos, nós devemos viver a fé, aleluia, no Filho de Deus, Jesus Cristo vivo. Então o Sermão do Monte é destinado a todo crente que nasceu de novo. Todo crente que nasceu de novo, o destinatário deste sermão é para você, aleluia, que aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, nasceu da água e do Espírito,
aleluia. E Jesus aqui, ele ensina para que possamos viver no nosso dia a dia, aleluia, de acordo com a sua vontade. O Sermão do Monte, ele está estruturado aqui em 5 grandes discursos, que nós já falamos aqui, que foram proferidos por Jesus Cristo e tem como público-alvo todo crente. Todo crente é o público-alvo dessas bem-aventuranças, né? As bem-aventuranças e o caráter dos filhos de Deus. Quem são essas bem-aventuranças? A expressão bem-aventurado significa feliz, né? Feliz. Mas feliz por quê? Qual é esse tipo de felicidade, né, em que esses bem-aventurados eles vivem? É feliz porque tem uma casa boa? Não somente. Ele é feliz porque tem um carro bom? Não somente. Ele é feliz porque chegou mais um filho na família? Não somente. A expressão feliz aqui, irmão, aleluia, é a felicidade que nós temos em saber aquilo que Jesus Cristo disse aos discípulos quando retornaram da missão que lhe foi incumbido, quando eles disseram que os demônios se lhes sujeitavam de acordo como Jesus Cristo tinha ensinado. E Jesus disse: alegrai-vos não somente porque os demônios se lhes sujeitam, mas alegrai-vos tão somente porque os vossos nomes estão rolados, estão escritos no livro da vida. Então, as demais coisas trazem felicidade, traz alegria, traz contentamento para nós e nossa família. Amém. Porque Jesus Cristo veio para dar vida e vida com abundância. Mas o significado felizes dessas bem-aventuranças, aleluia, verdadeiramente é a felicidade na qual Jesus proferiu. O reino de Deus não é comida e nem bebida, mas alegria no Espírito Santo. Aleluia, sabermos que num dia qualquer, aleluia, estaremos com o Senhor para todo sempre na glória eterna. São resultado da fidelidade do crente a Deus, que persevera e participa das bênçãos da salvação. Então, essas bem-aventuranças são isso, são resultado da fidelidade do crente a Deus. Ele se demonstra fiel ao Senhor, e por ele se demonstrar fiel a Deus, ele é considerado bem-aventurado, porque ele persevera e participa das bênçãos da salvação. O reino de Deus e seu caráter, o reino presente e reino futuro. A expressão declara soberania, reinado e governo de Deus. Aqui temos 4 conceitos: o reino no coração, né? A chegada como salvação, igreja, a expressão do reino, e toda a criação e a volta do Senhor. Quem são os súditos nesse reino de Deus, né? Aqui há 8 qualidades que formam o caráter do súdito do reino de Deus. Primeiro, o quebrantamento. Quando Jesus diz assim nas bem-aventuranças, os que choram, né? Aqui chorar é contristar-se profundamente por causa das nossas próprias fraquezas, né? Quando nos medimos como padrão divino de justiça, né? Então, a Bíblia diz assim, aleluia, que é um coração contrito e quebrantado, não desprezará o Senhor. Então, o quebrantamento, irmão, esse choro não é um choro qualquer, não é um choro advindo de qualquer reação, não é um choro advindo de uma emoção, não, é um choro advindo de um reconhecimento, né? Que quando oramos, reconhecemos que nada somos, né? Um dos maiores teólogos, um dos maiores escritores do Novo Testamento, quando foi dar, aleluia, a sua própria biografia àqueles que o ouviam, ele denota o segundo conceito sobre si mesmo, que é o apóstolo Paulo: miserável homem que sou. Aleluia, louvado seja Deus. Então, o contrito aqui é esse reconhecimento
das nossas fraquezas, é também sentirmos pesar por aquilo que entristece a Deus, né? Quando nós choramos por algo que fazemos, que sabemos que entristeceu a Deus, entristeceu o Espírito Santo, isso se encaixa nessas bem-aventuranças, né? É ter nossos sentimentos em sintonia com o sentimento de Deus, é sentir aflições em nosso espírito por causa do pecado, por causa da imoralidade, crueldade prevalecente do mundo. Paulo, quando adentra na Grécia, quando ele chega a Atenas, a porta da cidade, a Bíblia diz que ele compulsionou, seu coração, ele se compulsionou, ele teve reações emotivas, né? Ele teve reações de ira, por causa de ver aquela cidade entregue à idolatria. Então, amados irmãos, quando nós reagimos desta forma, quando choramos, né? Jesus chorou. Tem tanta gente dura, tão dura, que não chora por nada, não se contristece com nada, né? Mas o próprio Jesus Cristo, na sua humanidade, não na sua deidade, mas na sua humanidade, o próprio Jesus Cristo chorou. Chorou porque viu Jerusalém rejeitando a sua proteção. Chorou vendo Jerusalém matar os profetas que a elas eram enviados. Jesus chorou porque sentiu o desprezo dos seus próprios irmãos, dos seus próprios contemporâneos, né? Do próprio povo eleito por Deus. Então, meus irmãos, bem-aventurado é os que choram. O choro, a mansidão, né? A mansidão é um outro caráter da vida dos súditos do reino de Deus, daqueles que irão viver na eternidade. Não pense que na eternidade vai entrar valente, vai entrar homens brutos. Não pense que no reino de Deus vai ter valente no sentido de brutalidade. O próprio Jesus Cristo deu exemplo de mansidão. Lá no reino de Deus não vai haver pessoas grosseiras, pessoas ignorantes no sentido de brutalidade, no sentido de violência. Não. Jesus Cristo, ele é o próprio exemplo de mansidão. Ele, quando ensinava, ele disse: aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. Aleluia. O meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, nós vemos exemplos da Bíblia, né? Homens como Moisés, depois de Deus ter trabalhado na sua vida, tornou-se um homem manso, né? Vamos a essa mansidão na vida de Abraão, quando os pastores de Abraão e os pastores de Ló ali levantaram um embate por causa, né, de espaços geográficos, por causa de pastos e outras coisas mais. Abraão, ele se posicionou como pessoas pacíficas, como pacificador, como pessoas que procuram a paz para si e para aqueles que estão à sua volta. Aquele que promove contenda, Deus abomina. Aquele que promove contenda dentro da igreja, aquele que promove contenda contra os seus irmãos, aquele que é promotor de contendas, Deus abomina para sempre. Veja qual foi o resultado de homens abominados por Deus na palavra, dentro da palavra do Senhor. O resultado deles serem engolidos, né? Engolidos pela terra, serem mortos, porque Deus não se deixa escarnecer. Então, meus irmãos, a mansidão, ela é necessária para aqueles, aleluia, que tem o reino de Deus no reino dos céus, né? A retidão, a justiça, né? A justiça, nós podemos dizer, e todos hão de concordar, que o mundo em que vivemos hoje é um mundo moderno, sim, é um mundo em evolução, sim, é evolutivo, é um mundo das melhores tecnologias, sim, mas em relação à justiça,
nós vemos que o mundo hoje em que vivemos é muito injusto. É muito injusto a partir das desigualdades sociais, a partir do orgulho do homem, a partir da soberba do homem, a partir da ganância dos homens na terra. E nós vemos que palmeamos numa terra onde falta a justiça, mas bem-aventurado, né, aqueles que vivem na retidão, aqueles que vivem de acordo com a justiça de Deus. Se você usa de injustiça com o irmão que trabalha com você, se você usa de injustiça com pessoas que estão à sua volta, se você usa de injustiça, ainda se autodenomina cristão, é preciso voltar. É preciso fazer uma análise. É preciso fazer o que Paulo disse, examinar o homem a si mesmo. Precisamos nos examinar se estamos ou não cometendo injustiça com os nossos irmãos, se estamos ou não cometendo injustiça com os nossos pastores, se estamos ou não cometendo injustiça com as nossas ovelhas, se estamos ou não cometendo injustiça com aquilo que o Senhor nos delegou, com aquilo que o Senhor nos confiou, né? Porque senão não veremos o reino de Deus. Não é eu que estou dizendo, é a palavra do Senhor. Porque quando Jesus vai ensinando, quando ele coloca um caráter desse, para que isso funcione na minha e na sua vida, ele logo diz, dos tais é o reino dos céus. Os que fazem justiça, dos tais é o reino dos céus. Os que choram, os tais é o reino dos céus. Dos que são mansos, dos tais é o reino dos céus. Então, se nós não praticarmos, não haverá reino dos céus, reino de Deus, reino dos céus para nós. A misericórdia é uma outra bem-aventurança na vida de quem aceitou a Jesus, na vida de quem quer servir a Deus, na vida de quem diz ser discípulo de Jesus, né? Se nós não usarmos de misericórdia, você lembra daquela passagem aonde o Senhor vai falar sobre o servo incompassivo, né? Aonde ele tinha uma dívida para com um cidadão, uma dívida muito grande, e ele clamou por misericórdia àquele homem, e aquele homem o perdoou aquela dívida grande, imensa, ele não podia pagar, né? Ele teria que ser deixado levar os seus filhos em penhor daquela dívida, né? E ali aquele homem recebeu o perdão daquela dívida. E na mesma parábola vai se falar que alguém devia para aquele homem uma dívida irrisória, né? Em comparação ao que ele devia, ao comparação àquilo que ele foi perdoado. Só que ele não perdoou, ele mandou encerrar na prisão aquela pessoa. Então, amados em Cristo Jesus, nós vemos, aleluia, que Jesus, ele não aprovou aquele homem, a atitude daquele homem que faltou com a misericórdia na vida do outro. E se nós olharmos à nossa volta e não sentirmos em nosso coração, né, a misericórdia, aleluia, porque córdia vai falar de coração, aleluia, o termo miser, aleluia, vai falar de compaixão. Se nós não usarmos de compaixão dentro do nosso íntimo, em relação àqueles que estão caídos, em relação àqueles que estão afastados do caminho do Senhor, em relação àqueles que estão longe do caminho do Senhor, se nós não usarmos dessa misericórdia, nós também não alcançaremos a misericórdia. Aleluia. Porque a Bíblia vai dizer que o juízo de Deus será sem misericórdia para com aqueles que não tiveram misericórdia. Então, aleluia, devemos, amados irmãos, termos essa misericórdia dentro de nós. Os misericordiosos estão cheios de compaixão e dó para com os que sofrem por causa do pecado e das aflições. Você lembra do samaritano? Quem passou ali antes do samaritano?
passou um levita que conhecia, aleluia, da lei, que conhecia. Não era levita tão somente, creio eu, porque ele era um cantor ali do templo do Senhor, porque levita tinha outras funções, mas de igual modo o sacerdote também era conhecedor da lei, sabia que era de obrigação, ele tinha que usar de obrigação em cuidar daquele rapaz caído, aonde ele passou por um processo. Os assaltantes assaltaram aquele homem, espancaram, deixaram quase morto, mas o levita passou de largo, não usou de misericórdia. De igual modo o sacerdote, conhecedor da lei, conhecedor dos seus, da sua responsabilidade, sabedor que ele deveria ter socorrido aquele homem, mas não fez, não usou de misericórdia. Mas um samaritano, aleluia, um samaritano que não era conceituado dentro de Israel, que não tinha direito, né, aos cultos, que não tinha direito nem sequer a entrar no templo, que não tinha direito aos prerrogativos de algumas coisas impostas pela lei, mas no seu coração, aleluia, estava o coração funcionando de um homem bem-aventurado, no qual, aleluia, desceu ali da sua montaria, arriscou a sua própria vida. Ser misericordioso é isso, é correr risco por outras pessoas que estão caídas, correr risco por outras pessoas que estão sofrendo. E ali, amados irmãos, fez os primeiros socorros, colocou em sua montaria e levou para uma estalagem, e ainda pagou, tirou do seu bolso, fez uma ação, aleluia, no qual jamais será esquecido. Nada que a gente faça, aleluia, no reino dos céus será esquecido no reino de Deus. Nada, nenhuma ação, nem sequer um copo de água fria, aleluia, dado a um dos profetas, jamais será esquecido diante de Deus. Então a misericórdia aqui é necessária para quem diz ser discípulo do Senhor. Sendo misericordioso para com os outros, eles alcançarão misericórdia. Hebreus 2,17. Se nós nos prontificarmos a ser misericórdia com os outros, nós também obteremos misericórdia dos nossos pecados, né, das nossas falhas, dos nossos erros, e até mesmo quando cair. Se você não quer levantar alguém que caiu, tome cuidado, porque você pode cair também. Você pode cair também, e quem cai precisa que haja alguém que levante. Salomão foi sábio quando disse: é bom ser 2 ou 3, né? Não é bom que um homem esteja só, mas é bom que sejam 2 ou 3. A igreja se resume a 2 ou 3. Jesus diz assim: aonde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, aí eu estou presente. Então é bom que seja 2, porque se um cair, o outro levanta. Aleluia. Agora, se nós não nos prontificarmos em levantar quem está caído porque falhou, caído porque fraquejou, caído porque adulterou, caído porque praticou algo que não foi da vontade de Deus, se nós não tivermos como os homens que estamos em pé, porque Paulo diz: aquele que cuida está em pé, olhe, observe. Você que está em pé, você que nunca caiu, você que está aí, aleluia, na frente, você que está liderando, você que está num patamar no qual Deus confiou para a liderança, cuidado. Paulo disse: olha que você não caia, preste atenção que você não caia, porque se cair, vai ser preciso que alguém o erga. Então, se você não quer levantar quem caiu, cuidado, porque quando você cair, se porventura venha a cair, poderá também Deus não permitir que alguém o ajude a levantar. Então, está aqui as bem-aventuranças, a misericórdia, a pacificação, né? Que é o pacificador, que é aquele que promove a paz. Quem promove a paz, como Abraão promoveu, se Abraão disse: olha, se tu escolher a direita, eu vou para a esquerda, se escolher a esquerda, eu vou para a direita. Mas que não haja confusão entre nós, que não haja briga, que não haja intempéries,
que não haja contendas entre nós, meus irmãos. Não pode haver isso entre os cristãos, porque nós somos pacificadores, ou então devemos ser pacificadores. E a perseguição, né, por causa dos valores do reino, todo aquele que quer viver piamente, disse Paulo, sofrerá perseguição. Todo aquele, independente de posição, se é pastor, se é presbítero, se é evangelista, se é diácono, se é membro, somente membro, se é congregado, se ele passar a viver o reino de Deus, no reino dos céus, ele vai passar a ser perseguido, ele vai passar a ser odiado, e muitas das vezes pelos da sua própria casa. Então a perseguição por causa dos valores do reino de Deus, não por causa de outra coisa, né? Nós não podemos sofrer perseguição por uma outra coisa, porque não vai ter um valor no reino dos céus, no reino de Deus. Mas se somos perseguidos por causa da palavra, se somos perseguidos por causa das verdades, né, bíblicas, se somos perseguidos porque a nossa posição é de justiça, se somos perseguidos porque nossa posição é a mesma que Deus tomaria, né, mediante um problema a ser resolvido, bem-aventurados, porque isso é um traço do caráter de quem vive os valores do reino de Deus. Louvado seja Deus. Então, a beatitude na vida dos salvos, o seguidor de Jesus vive a beatitude, isto é, o estado de perfeita satisfação. Ele está satisfeito. Tem um hino que diz assim: estou satisfeito com Cristo, porque Ele minha alma salvou. Aleluia. Estamos satisfeitos. Vivemos satisfeitos. Aquele que teme a Deus não tem falta de nada. Aleluia. Ainda que venha a tribulação, ainda que venha os intempéries, ainda que venha o deserto, né? Ainda que venha a abstinência de alimentos, que venha tanta coisa, ainda que venha a falta de alimentos, ainda que venha as provas, né? Mas nós estamos satisfeitos, nós estamos felizes, porque a serenidade, aleluia, nessas beatitudes, né? E desfrutamos do favor de Deus. Desfrute do favor de Deus e age de acordo com a ética do reino. Qual é a ética do reino? Eu volto a dizer, o capítulo 5 de Mateus 6 e 7 é a constituinte, aleluia, celestial, promulgada por Cristo ali nas montanhas, né? Aleluia. Então, a prova aqui é que existe uma ética, como qualquer constituinte tem a ética, né? E a ética dessa constituição, aleluia, celestial, proferida por Jesus na montanha, no Sermão da Montanha, ele contém a humildade. Não existe discípulos para viver o reino de Deus se ele não tiver humildade, se ele não for manso, se ele não viver em retidão, se ele não for misericordioso, se ele não ter pureza. Lembra quando Davi pecou? Quando Davi errou grandemente, nós sabemos que Davi pecou grandemente. E a Bíblia diz que no Salmo 51, ele ora a Deus, ele clama por misericórdia. Ele diz: Senhor, cria em mim um coração puro, cria em mim um coração reto, puro. Porque Davi sabia, assim como nós sabemos, irmão, que o nosso coração precisa ser puro, precisa ser purificado, precisa passar por uma lavagem espiritual para podermos agir assim no reino de Deus. Nós só vamos agir de justiça, de mansidão, de humildade, de retidão, de misericórdia, de pacificação e disposição para perdoar, se nós deixarmos o Espírito Santo de Deus trabalhar na nossa vida. Quando foi dito ali, na Ásia Menor, eis que estou à porta e bato, né? Jesus estava batendo na porta de uma igreja. Jesus estava fora dela. Jesus estava querendo entrar. Tinha um material humano naquela igreja? Tinha. Tinha pastor? Tinha. Tinha membro? Tinha. Tinha os utensílios para o culto? Tinha. Tudo bonito. E diga-se de passagem, aquela igreja era rica. Aquela igreja era
tinha um potencial desde a sua localização, desde a cidade aonde estava ali centralizada aquela igreja. Tinha tudo que é necessário para o culto, para a liturgia, tudo necessário. Mas se vermos o que foi que o Senhor escreveu àquela igreja, ele disse: eu estou à porta e bato. Eu estou querendo entrar. Se alguém abrir aí, eu estou entrando. Mas não era abrir somente a porta da frente, não. Era abrir o coração para o Senhor entrar. Que aqueles homens precisavam voltar a viver uma vida humilde, precisavam viver a mansidão, precisavam viver a retidão, precisavam voltar a agir com misericórdia com seu irmão, precisavam voltar a ter pureza, voltar ao primeiro amor, serem pacíficos, estar disposto a perdoar. Irmão, quem não perdoa vive enclausurado numa prisão. Então, abra a porta dessa prisão, perdoando quem te ofendeu, né? Perdoando a quem te ofendeu. A Bíblia diz assim, que se nós soubermos que alguém nos ofendeu, nós vamos lá e pedir perdão. É o ofendido quem pede perdão a quem ofendeu, para que seja aberto as cadeias da liberdade, para que possamos viver em paz. Quando nós perdoamos, nós temos paz com nós mesmos, nós temos paz com os outros. Então, essa disposição do perdão só acontece no coração de quem tem o Espírito Santo de Deus, né? A prova de que o cristão é bem-aventurado: o cristão que pratica as 8 beatitudes do sermão, domina o eu carnal. Se ele viver isto aqui, se ele aprender a ser misericordioso, se ele aprender a ser manso, se ele aprender a agir dessas bem-aventuranças, ele domina o eu carnal. E você quer perdoar e a carne diz assim: não perdoa. Você quer ajudar e a carne diz assim: não ajuda. Você quer fazer algo que o Espírito quer, a carne combate contra o Espírito, e o Espírito combate contra a carne, para que um não faça a vontade do outro. Foi assim que Paulo ensinou. Então, quem pratica essas 8 beatitudes aqui do Sermão da Montanha, no qual Jesus proferiu, ele domina o eu carnal, ele vive em Cristo, entra numa nova dimensão espiritual e vive a bondade de Deus. Leia Gálatas 2:20, Filipenses 3:7, leia Romanos capítulo 12, versículo 2, leia Mateus 5:44, e você vai ver aí o homem dominando este eu, né? Paulo disse: eu já não vivo eu. Se eu for viver o eu não perdoo. Se eu for viver o eu não vou ser misericordioso. Se eu for viver o eu não serei manso em certas atitudes da nossa vida. Então é preciso que a velha natureza morra. É necessário que o homem velho seja sepultado. Aleluia. Por isso que Paulo diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tornou-se tudo novo. Então a felicidade bíblica se revela aqui em quem ama e ora por seu inimigo. Jesus Cristo sempre dizia assim: ouviu o que foi dito aos antigos. O que foi dito no Antigo Testamento? Amarás os teus amigos e odiarás os teus inimigos. Jesus diz assim: agora aqui na bem-aventurança não, na nova aliança não, nessa constituição aqui não. A felicidade vai reinar quando, aleluia, você começar a orar por seu inimigo, por aquele quem vos maldiz, por aquele quem vos persegue, por aquele quem vos odeia, né? Bendiz o que maldiz você, faz bem ao que odeia. Se eu bendigo a quem me maldiz, eu vou fazer bem àquela pessoa que me odeia, né? Porque a Bíblia diz, irmão, a quem nós abençoar, será abençoado, e quem nós amaldiçoar, será amaldiçoado. Então não amaldiçoa, abençoa, abre a tua boca para ser bênção para esta vida. Profetiza na vida dessa pessoa que te odeia, diga: você vai servir a Deus, você ainda vai ser uma serva de Deus, você ainda vai ser um servo de Deus, né? Então, o Sermão do Monte esclarece que as bem-aventuranças são verdadeira felicidade para quem nasceu de novo. O Sermão do Monte é a base ética do reino de Deus, amados. Aqui é a base. Pacificadores,
né? Aqueles que reconciliam com Deus, têm paz com Ele mediante a cruz, os perseguidos por causa da justiça, todos que procuram viver de acordo com a palavra, por amor à justiça, sofrerão perseguição. Aqueles que conservam os padrões divinos da verdade, de justiça e de pureza, e que ao mesmo tempo se recusam a transigir com a presente sociedade pecaminosa e com o modo de vida dos crentes mornos, sofrerão impopularidade. Meu irmão, você quer ser impopular? Começa a praticar a justiça de Deus. Você quer tornar-se impopular? Então começa a agir da mesma forma que Jesus agiu. Quer começar a ser impopular? Começa a pregar do mesmo jeito que Jesus pregava. Quer ser impopular? Começa a pregar do mesmo jeito que João Batista pregava. Quer ser impopular? Prega do mesmo jeito que Elias pregava. Anuncia, aleluia, a palavra de Deus como ela é, que você vai ver que você será perseguido por causa da justiça. Mas você é mal visto, é impopular pelo mundo, porque Jesus disse, olha, se o mundo os amasse, se o mundo concordasse com o que o cristão diz, ele o amava. Mas como ele não concorda, ele odeia. Ele odeia. Então, bem-aventurado, né? Aleluia. Os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ao experimentar tal sofrimento, o cristão deve regozijar, alegrar. Porque o Sermão do Monte, essa aqui é a base ética do reino de Deus. E o propósito é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Então, irmão, Pedro, quando pregou a palavra do Senhor, ele foi preso, assim como Paulo, foram espancados, foram odiados, e quando disseram a Pedro, como é, vocês vão calar a boca, vão cessar de parar de falar desse Jesus, ou vão continuar a receber pancadas, ou vão continuar a receber impropérios, ou vão continuar sendo perseguidos? E Pedro diz assim, mais convém obedecer a Deus do que aos homens. Então, o propósito é que cada crente seja como Deus quer que ele seja. Não seja como os homens querem que você seja, quando esse ser, como essa vontade é diferente da vontade de Deus. Se os homens querem que você seja como Deus quer que você seja, obedeça. Mas se os homens quiserem que você seja contra a vontade de Deus, é melhor a gente obedecer a Deus do que aos homens. Amém? Deus em Cristo vos abençoe. Terminamos aí esta primeira lição, né? Louvado seja Deus, alegre, contente. O Sermão do Monte, o caráter do reino de Deus para a nossa vida cristã. Deus em Cristo vos abençoe. Termino orando a Deus e rogando as vossas orações a meu favor, a favor do meu ministério, a favor da minha família. Aleluia. Curte, comente, compartilhe, aleluia, esta aula. Inscreva-se no nosso canal. Aleluia. Nos dê fortalecimento se inscrevendo aí, compartilhando com as demais pessoas. Amém? Louvado seja Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, Senhor, sou grato a Ti por mais essa oportunidade ímpar que o Senhor nos concede de estar na Tua presença, por mais esta lição, Senhor, aleluia, por mais esse trimestre que se inicia, Senhor da glória, meu Pai, debaixo da Tua graça e misericórdia. Seja conosco, Senhor da glória, nos dá, Senhor, saúde, Senhor, prosperidade, paz, Senhor da glória e harmonia. Acampa Teus anjos ao nosso redor, nos dá saúde em tudo, Pai, e abençoa a todos os ouvintes, Senhor, é o que eu te peço e te agradeço por fé, em nome de Jesus. A paz do Senhor Jesus a todos.